Rique Mais Notícias. O noticiário no Paraná gira em torno do julgamento do ex-deputado Carli Filho. Continua hoje, a partir das 9h30 da manhã, o júri popular. Ontem o Marcos Souza passou o dia lá. Acompanhou todo o desdobramento do primeiro dia do julgamento do ex-deputado Carli Filho e vai nos fazer um relato agora do que aconteceu ontem e qual é a previsão para hoje. Hoje, 9h30 da manhã, o que acontece, Mark? Olha, Daniel, hoje defesa e acusação terão 1h30 para tentar convencer os jurados. É a chamada fase de debates. Aquela fase dos filmes, onde os advogados e os promotores aparecem exaltados, gritando, sapateando. É exatamente isso que acontece. É por isso, inclusive, que chamam de teatro do júri. Já agora de manhã. Já abre com isso as duas partes, 1h30 para cada, e depois o chamado conselho de sentença, que são os jurados, já se reúnem com o juiz e aí vão decidir se condenam ou absolvem o ex-deputado. Então aquela previsão, Mark, de que poderia se estender hoje, madrugada dentro, de noite, não deve se confirmar. Não, Daniel. Eles podem mudar isso, né? Mas, a princípio, tanto o Ministério Público como a defesa diz que não vão pedir nem réplica, nem tréplica. Eles estão aí todos unidos para fazer um julgamento rápido. Ontem já foi bastante rápido. Foram 6 testemunhas ouvidas, num prazo relativamente curto para um processo desse porte, né? Começou a 1h15 da tarde, 1h45 da tarde o julgamento e terminou por volta de 9h30. Então, para um processo desse porte, foi até rápido, porque ouviu testemunhas, ouviu o réu, ele falou, ele estava lá, então foi relativamente rápido e hoje a expectativa é que isso continue. Ontem o movimento foi intenso lá no Tribunal de Justiça, o julgamento começou pouco depois da 1h da tarde. A primeira a chegar no tribunal foi a mãe de Carlos Murilo de Almeida, uma das vítimas do acidente. Cristiane Yared, mãe de Gilmar Yared, que também morreu na colisão, chegou acompanhada do advogado Elias Matarassade. Ela foi arrolada como uma das testemunhas de acusação, mas, muito emocionada, desistiu de depor. Mesmo não sendo obrigado a comparecer ao julgamento, Carli Filho chegou pouco antes da 1h da tarde. Na chegada dele houve protestos e uma situação inusitada, Daniel. O motorista do Carli Filho teve que buzinar para a Cristiane Yared sair da frente. Ela estava no caminho do carro e teve que buzinar para a Cristiane se retirar da via para ele poder passar. O ex-deputado estava acompanhado por 3 pessoas e entrou por uma porta lateral ali do Tribunal do Júri. Durante o julgamento, Carli ficou sentado de frente para os jurados e chorou em vários momentos do julgamento. Entre eles, quando o Ministério Público exibiu fotos dos corpos de Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida. Esse momento foi bastante tenso no julgamento, Denier. As mães choraram, obviamente, né? Ver o corpo do filho não é bom para ninguém. A plateia também se comoveu e o próprio Carli Filho chorou muito nesse momento. Chegou, inclusive, a em certos momentos, colocar a cabeça entre as pernas, chorando, enfim e tal. Ele estava bem de frente aos jurados. Durante o julgamento, ele ficou sentado todo momento de frente para os jurados e chorou em vários momentos. Entre eles, nesse momento, quando foram exibidas as fotos. Um outro momento tenso do julgamento foi quando uma tia de Carli Filho foi conversar com a Cristiane Yared. Ela saiu em defesa do sobrinho e disse que o caso se tratou de um mero acidente. E no fim da noite, por volta de 9h, portanto, Carli Filho prestou depoimento. Ele falou por cerca de 20 minutos, de maneira bastante rápida, portanto, e o ex-deputado disse que nunca fez racha na vida e não fazia aquela noite. Respondendo ao juiz Daniel Avelar, Carli disse que lembra de ter passado à mesa dos amigos no restaurante onde estava antes do acidente, onde continuou a beber e que acordou dias depois no hospital sem lembrar qual percurso fez com o carro.
Deninha, e o Ministério Público insistiu bastante para que ele relembrasse o trajeto que fez. Por quê? Porque eles queriam comparar aí com os radares da região e queriam descobrir por que os radares não registram o carro de Carli Filho naquela madrugada de maio de 2009. E o Carli Filho, portanto, o Ministério Público foi bastante insistente nisso. Perguntou, inclusive, por que ele ligou 2 vezes para um telefone do Rio de Janeiro, momentos antes do acidente. Isso, os autos do processo trazem essa informação, mas ele disse que não lembrava de nada. Carli Filho respondeu às perguntas do juiz da acusação. A defesa dele não quis fazer questionamentos. Ele é acusado, portanto, da morte de Carlos Murilo de Almeida e Gilmar Yared. O caso aconteceu em maio de 2009. Os promotores pedem que Carli Filho seja condenado por duplo homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Para o promotor, Marcelo Bauser, os motoristas devem ter esse caso como exemplo. Daí, portanto, esse é o resumo de ontem e já a expectativa para hoje. Muito bem. Qual será o embate hoje entre a acusação, formada pelo promotor Marcelo Bauser, e pelo advogado assistente da acusação, Dr. Elias Matarassad, e a defesa de Carli Filho, formada pelo advogado Gustavo Scandelari, Dr. Gustavo? Nesse enfrentamento, não haverá o debate sobre se Carli deve ou não deve ser condenado. O próprio ex-deputado Carli admitiu a sua culpa. O debate se dará no seguinte ponto: se ali houve o dolo eventual, se ele, ao beber e dirigir na sequência, assumiu o risco daquele resultado, que terminou com o duplo homicídio, ou houve uma culpa, ainda que consciente, de que ele sabia ser errado dirigir depois de beber, mas ele não, em momento algum, imaginou que aquele resultado iria acontecer. Seria uma imprudência, uma negligência na conduta do motorista. Esse fio é um fio muito tênue. É um fiozinho, é um fiapo. Se os jurados terão de decidir se o Carli apertou o botão de foda-se e vou dirigir se morrer alguém que se rale, ou se ele, mesmo bêbado, na cabeça dele, em momento algum, ele cogitou a hipótese do resultado porque se achava, sei lá, o super-herói que dirigiu o possante carro alemão. Essa é a questão a ser discutida hoje no debate. E a partir desse debate, os jurados terão de decidir se o crime é doloso, pelo dolo eventual, ou se ele é culposo, quando houve uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia. Qual a diferença disso? Porque se o crime for doloso, a pena é de reclusão e varia de 6 a 20 anos. E haveria o aumento por ser um duplo homicídio, 2 mortes. Do outro lado, o crime culposo é de detenção. Não há o cárcere. E a pena é bem menor para o homicídio de trânsito. Não vai para a cadeia e a pena é pequena, no máximo 4 anos. Essa é a grande discussão. É isso que girará em torno do debate do Tribunal do Júri, a partir das 9h30 da manhã. Daniel, o que prova que o teu raciocínio está correto é que ele mesmo, no depoimento dele, quando se dirigiu aos jurados, disse: ele não entende nada de dolo eventual ou de culpa consciente. Ou seja, claro que fez um jogo ali com os jurados, mas ele mesmo disse que está entre as duas opções aí de crime a responder. E ele disse assim, né? A gente ouviu há pouco aqui na Jovem Pan: eu não tive a intenção de matar ninguém. Eu tenho certeza que eles não saíram de casa com a intenção de morrer, mas eu também não saí de casa com a intenção de matar. Quando ele fala que não tem a intenção de matar, ele quer tirar a hipótese do dolo. O que é o crime doloso? É quando eu quero o resultado, o dolo direto. A pessoa pega uma arma e dá um tiro na outra. Isso é um crime doloso clássico. Eu quero aquele resultado. Eu pego a arma, dou o tiro para matar o outro.
O crime com o dolo eventual é quando eu assumo o risco do resultado. E o crime culposo é quando eu não tenho a intenção de matar, mas o crime acontece. Eu repito, esse fio é um fio fininho, difícil de se equilibrar. Dentro do direito penal é um debate complexo, não é fácil de resolver. A nossa lei de trânsito ela não é clara nesse sentido, de modo que caberá de fato aos jurados essa decisão. O lugar estava muito tenso e nervoso e muito emotivo, né, Mark? Exato, e muito cheio também, viu, Daniel? Tinha gente pra fora, foram distribuídas aquelas 200 senhas, mas muita gente ficou numa fila ali mesmo, na porta do tribunal do júri, esperando que alguém saísse para daí ceder o lugar para a pessoa entrar. Então, em vários momentos, principalmente à noite ali, quando o cara estava falando, a fila aumentou, tinha várias pessoas na fila ali aguardando para conseguir entrar, e as mães estavam ali, né, Daniel, também, os familiares, dos dois lados, tanto que a tia dele chegou a conversar lá com a Iarete, não chegou a ser uma discussão, mas ela chegou a conversar, abordar a Iarete para dizer que foi um acidente. Tava a família toda do Carli Filho, inclusive o deputado, o irmão dele, Bernardo Carli Filho, o pai dele, ex-prefeito de Guarapuava, ou seja, as duas famílias por ali. E Denise, chamou a atenção também que o Carli, pela primeira vez, olhou para o ouvinte entender, ele estava sentado no banco dos réus, tem uma cerquinha, e aí já começa o plenário dos convidados. As mães, a dona Vera e a Cristiane Yared, estavam sentadas bem na primeira fila. E o Carli olhou para elas e pela primeira vez pediu desculpas ali, olhando para elas. Foi um momento tenso também do júri. Só uma correção... E o Carli, Mark, ele tá muito desfigurado por causa do acidente. O acidente ocasionou mudanças físicas ao Carli ou ele é um garoto normal? Como que tá? Opinião pessoal agora, eu achei ele um pouco mais gordo do que estava em imagens passadas. Por exemplo, aqui no arquivo da RIC TV a gente pegou todo o arquivo para poder cobrir as reportagens. Ele estava um pouco mais gordo, ele tem uma cicatriz no rosto, estava bastante abatido até pela situação, chegou em alguns momentos a ser retirado do plenário, principalmente quando mostravam as fotos do acidente e tal, mas depois voltou e até falou com os jurados, estava bastante abatido, sim. Mas com a imprensa ele não conversou? Não conversou, inclusive pediu que a defesa proibisse a imprensa de fazer imagens. Então, tanto que você vai assistir nas televisões, ninguém tem imagem dele depondo, nem acompanhando o júri, porque ele não permitiu que fizessem imagens dele, só o áudio. Muito bem, são agora 7h20, o relato do Mark Souza, que acompanhou toda a discussão ontem no Tribunal do Júri. Hoje é aquele momento, para quem gosta de direito, o momento mais legal, né? O momento do debate entre a acusação e a defesa. E nós teremos o desfecho desse caso hoje. Hoje nós teremos o desfecho desse caso, seja para sentenciar do jeito que for, como dolo ou como culpa. E dessa decisão caberá recurso, tanto do Ministério Público, se assim entender, quanto da defesa. Então nós teremos o episódio do júri vencido, essa página nós vamos virar, mas a discussão judicial do caso Carli ainda continua. Cabe recurso já de imediato ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 7h21. Mark, diga lá. Só reforçar aqui que o Scandelari está na equipe de defesa do Carli Filho, mas quem fez a sustentação e quem estava acompanhando é o Roberto Brezinski. Que iniciou já desde o início o processo, né? E quem fará a sustentação lá será o Brezinski ou o Scandelari? Não divulgaram ainda, mas os dois estavam lá ontem o tempo todo, então pode ser inclusive... Os dois, né? Os dois, e até quem sabe o René Dotti. Ninguém descarta isso, já que é o escritório dele que também toca a parte do processo. Muito bem. Temos aí, então, esse julgamento que chama a atenção do Brasil inteiro. O Brasil inteiro hoje, ontem já olhou, mas hoje, particularmente, ainda mais, olha para Curitiba, porque esse caso, ele é um emblema aí do homicídio de trânsito. E ele é emblemático porque ele envolve um político, um ex-político, um ex-deputado de uma família tradicional do interior do Paraná. Pegou como uma das vítimas uma família de enorme influência no Paraná, que é a família Yared. A Cristiane Yared, eu não sei se o ouvinte sabe, mas ela é filha de um ex-desembargador. Então nós temos todo esse tamanho do caso Carli, tomou essa dimensão
por conta das personagens envolvidas. Porque nós tivemos casos, por exemplo, aí de crimes muito mais violentos no trânsito que não tiveram essa repercussão. Tivemos o caso, por exemplo, de um acidente que envolveu o hoje deputado João Arruda, que também ocasionou vítima, e o caso não teve essa repercussão. Este é um caso de enorme repercussão, pela característica do crime de trânsito, e nós esperamos efetivamente vencer esse caso, virar a página e olhar para frente. 7h23, momento do ouvinte na Jovem Pan. Olha só, Daniel, o ouvinte final telefone 7403 diz que, na opinião dele, é no mínimo imprudente. Acredita que o cidadão perde qualquer razão quando faz algo ilegal. Também tem ouvinte final telefone 0808 perguntando se ele for condenado por homicídio doloso, já vai ser preso? Não. Ele só será preso após uma decisão de segunda instância. E a decisão de segunda instância, colegiada, se dará no Tribunal de Justiça. Ele não sairá preso se for pela condenação dolosa do Tribunal do Júri hoje. Não há a hipótese hoje de prisão do Carli Filho. O Sérgio Brugnolo diz que bebeu, dirigiu e não podia estar dirigindo, pois estava com a carteira vencida. Na verdade, caçada, viu, Sérgio? Não estava vencida, não. Estava caçada com 130 pontos. Ele assumiu o risco, não tem desculpa e 2 jovens morreram. A lei tem que ser aplicada e tem que cumprir pena em regime fechado, na opinião do ouvinte. Também tem o Newton do Bacaxeri, dizendo que nenhuma pena será o suficiente para uma pessoa que representava a nossa política, estava bêbado, drogado, em excesso de velocidade e com carteira caçada. É esse exemplo que temos dos nossos representantes? O Álvaro, do bairro Boa Vista, aqui em Curitiba, pergunta qual que é a linha tênue, Denian, sobre a culpa consciente e o dolo eventual. Como é que eu diferencio? Deixa eu tentar responder o ouvinte de uma maneira bem clara. Assim, quarta trilha, Terribas, por favor. Olha a diferença. Qual a diferença entre eu dirigir um carro, entrar no veículo dizendo assim, não, eu tô bêbado, eu sei que eu tô bêbado, e se eu matar alguém, azar. Não, eu sei que eu tô bêbado, eu vou dirigir, mas não vai acontecer nada. Como é que eu alcanço o pensamento do sujeito entre aquela possibilidade de matar alguém e a de não matar? O fiozinho entre eu assumir o risco do resultado e eu saber que não pode, mas eu sei que não vai acontecer, ou eu não quero que aconteça, é muito difícil. Porque uma coisa é aquilo que a gente acha. Eu acho que beber e dirigir, a pessoa assume sim o risco de matar, de antemão. Mas aí é a tua opinião. E não é a tua opinião que vai a julgamento no júri. O que vai a julgamento no júri é a conduta de quem dirigiu o carro. Eu preciso localizar na conduta do Carli Filho se ele assumiu de fato o risco de matar, se ele ao entrar ali no carro e sair dirigindo, eu vou mesmo, e se matar alguém que se rale, ou se ele entrou no carro, não, eu sei que eu não podia, mas eu vou dirigir igual e não vai acontecer nada. Como é que eu localizo essa conduta na cabeça do agente, porque foi quem dirigiu e matou? Porque o que tem que ser culpado nesse caso, o que tem que sofrer a pena pelo homicídio culposo ou doloso, é a conduta de alguém, e não aquilo que nós achamos da conduta de alguém. Não é a nossa opinião que importa. É por isso que eu estou dizendo aqui, falei ontem e estou repetindo hoje. A decisão do júri é soberana, e seja ela qual for, nós teremos de respeitar. O que o caso Carli marcou nos últimos anos é de que ele já havia sido pré-julgado muito antes. Muito antes. E eu não estou aqui a defender o Carli. Muito pelo contrário. Nesses anos todos eu nunca emiti uma opinião favorável à conduta do Carli. Em momento algum. O que eu estou dizendo é de que o julgamento envolve um tema absolutamente difícil. E quem já bebeu e dirigiu, eu já bebi e dirigi, hoje não faço isso de jeito nenhum. Mas eu já bebi e dirigi. Já bebeu e dirigiu, Mark? Já lá atrás, sim. Terribas, já bebeu e dirigiu? Já. Então, e quando nós entramos no carro para dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, a gente... Ai, que se... Não, né? Então, há um tema nesse caso, claro, ele bebeu demais,
caiu de 4 no estacionamento antes de pegar o carro, foi orientado por amigos que ofereceram carona, ele não quis. Há elementos anteriores à conduta do Carly que podem redundar na decisão do júri. Mas a conduta pela conduta é um fio muito tênue e difícil de marcar. Porque, repito, não é o que a gente pensa do dolo ou o que a gente pensa da culpa. É qual das condutas, dolosa ou culposa, estava naquele agente, em quem estava dirigindo o carro, no ex-deputado Carly Filho. Esse tema ele não é difícil porque eu estou dizendo, é porque o direito não consegue. Porque ele é um fiozinho de nada. Você lembra quanto tempo o teu professor de direito penal perdeu para te dar essa aula aí, Marcos? Ah, bastante. E não ensinou tudo ainda, porque não tem como ensinar, né? Não tem. É difícil. É um tema difícil, eu não queria estar na pele de nenhum dos 7 jurados. Daniel, e sabe que o Carly tentou durante o julgamento sensibilizar os jurados nesse sentido, e ele falava, não me chamem de Carly Filho, me chamem de Fernando, tentando aí de sensibilizar que ó, não está aqui em julgamento o ex-deputado, está aqui o Fernando, uma pessoa que fez aí cometeu um ilícito e provocou uma tragédia. E tem uma pergunta interessante aqui, a gente já falou ontem, mas é bom reforçar, do Marco Guibor, perguntando qual é o critério usado na escolha do júri, Daniel, para entender quem são essas pessoas que estão lá. É assim, a inscrição para ser jurado, ela é de qualquer cidadão. Qualquer pessoa pode se inscrever para ser jurado. Não ser jurado do caso Carly. É para você prestar serviço público como membro de um tribunal do júri. Então você se inscreve e, além disso, a própria justiça faz uma seleção lá no pelo seu cadastro. Há uma seleção anterior de 25 nomes, tudo é por sorteio. 25 nomes são levados à discussão. Aí se há um sorteio entre os 25 de 7. E esses 7, eles podem ser confirmados, todos eles por defesa e acusação, mas a defesa e a acusação também podem descartar alguns dos jurados. Houve um descarte ontem lá, Marcos? Isso, houve 3 vezes. A defesa usou os 3 descartes possíveis na questão dos jurados. Ficaram, Daniel, para o ouvinte saber, 5 mulheres e 2 homens. 5 mulheres e 2 homens é o conselho de sentença, integram o conselho de sentença do Tribunal do Júri de Curitiba nessa sessão de julgamento, nesse julgamento do ex-deputado Carly Filho, ou do Fernando, como ele está dizendo. Vamos para o intervalo, Terribas? Vamos para o intervalo. Mas antes, precisava falar o seguinte. Você fala o que você quiser. A gente vai dar presente hoje pro ouvinte. Tem presente hoje? Tem presente. Então diz. A gente vai dar ingressos pro show do Michael Bolton. Achei que era do Michael Jackson. Não. Você sabe quem é Michael Bolton? Eu não. Michael Bolton é esse aqui, ó. Ô louco. Eu conhecia a música, mas não tinha ideia de quem cantava. Não, a música a gente conhece. Vai ter show do Michael Bolton. Show do Michael Bolton. Ó. Cara, que espetáculo, né? Demais, né? Ô, louco. Pois é, a gente vai dar ingresso, porque nós é topzera. Nossa, que horrível isso. E aí, como é que participa? 15 de março no Teatro Positivo tem o show do Michael Bolton e o Rick Mais Notícias, exclusivamente no Rick Mais Notícias. A gente vai liberar ingressos pro pessoal aqui. E hoje tem? Hoje tem. Como é que faz, então? Então você tem que entrar aí no WhatsApp. E mandar uma mensagem aí pra gente. E aí tem que fazer o quê? Tem que contar uma história. Porque conta uma história legal aí. Se mandar assim, eu quero ingresso. Você não vai levar. Não, daí é chato. Não, tem que ser legal. Tem que contar a história com a música, não? História. Com a contar música, coisa, paga falar algum mico alguma aí, coisa aí pra gente. Se não... Tem que ser criativo pra ganhar ingresso. Tem que ser. Rick Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. Os ouvintes, eles são muito ligados ao caso Carly, né, Mark? Tá muita mensagem chegando. Lê mais alguns recados aí antes da gente ir adiante. Olha só, a Renata Silveira diz que quer agradecer o jornal por fazer com que ela tenha acesso a esse tipo de assunto de forma fácil de entender. Ela que não tinha a compreensão dessas coisas. Também a mensagem, final telefone 7946. Será que esse caso só chegou onde chegou porque a família de uma das vítimas tem dinheiro e influência? Se sim, isso mostra que a justiça verdadeiramente justa só existe para quem tem dinheiro e influência. O ouvinte fazendo a outra leitura. Se é verdade que o Carly Filho ficou 9 anos postergando porque a família é influente, talvez também
o caso tem que ficar na mídia porque uma das vítimas são influentes. Mas É claro um que sim. raciocínio para se fazer, né? Mas não tem nenhuma dúvida, com toda certeza. E hoje é bom a gente lembrar que a mãe de uma das vítimas é deputada federal, que tem enorme influência. Mas a leitura do ouvinte é absolutamente perfeita. Pelo Facebook tem muita gente dizendo que eu estou defendendo o Carly Filho. Olha, as pessoas têm uma dificuldade quando querem. É assim, a dificuldade de compreensão do que eu estou dizendo aqui, eu não estou defendendo ninguém, eu estou explicando qual é a diferença entre a tese da acusação e a tese da defesa. Não sou eu que vou decidir. Quem vai decidir são os jurados que não estão ouvindo rádio, não estão vendo televisão, estão tudo isolado, não podem nem falar um com o outro. Deixa eu explicar isso, Mark, para que o ouvinte saiba. O jurado, coloca o jurado num hotel, tira a televisão, tira celular, tira a rádio, não fala com ninguém, o cara fica trancafiado lá olhando para a parede. Não pode ter acesso à notícia, não pode ter acesso a nada. E esse jurado que vai decidir o futuro do Carly Filho fica preso, entre aspas, num quarto de hotel e hoje vai participar do julgamento lá, ele e a sua consciência. E repito, não somos nós, e nem o que a gente acha do que é a conduta do Carly, e sim aquilo que for provado no tribunal do júri e que convenceu o jurado. Enquanto nós tivermos postura justiceira, não adianta coisíssima nenhuma. Enquanto nós não entendermos que a busca é pela justiça e não pela vingança, cada vez mais nós seremos uma republiqueta de bananas. Ou a gente entende que a justiça é justiça, ou a gente vai sair se vingando dos outros. Fala, Mário. Daniel, eu só queria relatar para o ouvinte, e não é defesa de ninguém, nenhum dos lados, é relatando o que está acontecendo lá. As pessoas, como você falou, ficam isoladas, os jurados, e começam a ver os dois lados da moeda. Ou seja, a defesa do Carly trouxe elementos novos para todo o caso que a imprensa nunca tinha divulgado, por exemplo. Por exemplo, dá um aqui. O carro do Carly, a parte de baixo, o assoalho, não tem nenhum dano, não está amassado. Daí o advogado perguntava, se não está amassado embaixo, como é que ele decolou e pousou sobre outro carro? Daí você ficava olhando para os jurados, eu como jornalista, eles abriam um olhão assim, não tinha pensado nisso. Então o carro não voou. Segundo a defesa dele, não. Não, e a gente sabe... Daí os jurados tiveram agora acesso a essa informação com um perito lá explicando fisicamente, com as leis da física, olha, o carro tinha 1 tonelada, não podia decolar com essa velocidade, enfim. Daí os jurados vão tendo contato com outras informações que até então não tinham sido veiculadas pela mídia. Então por isso que às vezes leva um susto. Os jurados tomaram essa decisão e todo mundo fica revoltado. Mas dentro do júri se trouxeram elementos que levaram as pessoas a pensar daquela maneira. E há um meia-culpa a ser feito. Eu nem deveria, porque eu nunca fiz, mas vou fazer. Em nome dos outros. A imprensa cobriu o caso Carly muito mal. A imprensa cobriu e cobre o caso Carly muito mal. Cobre de lado. Com lado. Só falta ter bandeira. Só falta a imprensa chegar lá de camisetinha. E não é essa a tarefa. Nós estamos diante de um julgamento. Poxa, eu vejo todo mundo elogiar e saudar as decisões do juiz federal Sérgio Moro. Entre elas, eu. Eu saúdo as decisões do juiz federal Sérgio Moro. Quando houve o julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal, eu, em repetidas vezes, e o Mark junto comigo, que lemos o processo do sítio de Atibaia e esse lá que foi a julgamento, o do triplex do Guarujá, as provas elas são tão sobradas, é tanta prova, que nós dizíamos, olha, os desembargadores vão condenar o Lula, e será 3-0. E foi 3-0. Só que no caso do crime contra a vida, é diferente, porque quem julga não é juiz. Quem julga é um cidadão como eu e você aí do outro lado do rádio. E ele passa a ter a informação que não é a informação que foi repassada todo o tempo pela imprensa. Porque a imprensa esteve muito mais preocupada no caso Carly, principalmente aqueles programas de horário de almoço, que gostam de quanto mais sensacionalismo melhor, de todos os canais, o horário do almoço é aquela coisa na sua TV, e aí se mostrou o caso Carly de uma maneira,
Aí chega no júri, a defesa aparece. E quando a defesa aparece, traz elementos novos. Carly será condenado por homicídio doloso ou culposo. Um dos dois. Vai ser condenado por homicídio. Quem decide são os 7. E o que eu tô dizendo é que a decisão não é fácil. Essas pessoas que dizem, porque eu vou lá e tinha que ser condenado e toca o dolo. Eu fico imaginando essas pessoas sentadas ao tribunal do júri. Sentada ali, como jurado, tendo que decidir a vida de alguém. Se seria desse jeito, ou se iria parar para pensar. Nós temos que respeitar as 7 pessoas que lá estão. A batata quente na mão dessas 7 pessoas não é fácil, não. É um abacaxi, gente. Eu não queria estar na pele dessas 7 pessoas. Você queria? Queria sentar lá e ter que decidir da vida do Carly? Porque é fácil a gente ir pra rede social e dizer bandido, assassino. E outra coisa é você sentar lá, olhar todas as provas do processo, ouvir os depoimentos e ter que decidir o que você faz com a pessoa. Por isso que eu valorizo tanto a decisão de um juiz. Porque ela é complexa, difícil. Todos nós temos uma vida com as nossas opiniões, com os nossos conceitos e com os nossos preconceitos. Quando chega lá, tem que se despedir de tudo, olhar a realidade e dar sua decisão. E não é fácil. Daniel, para terminar esse assunto, pelo menos nesse bloco, uma participação muito bacana do Fernando de Senha, ele é de Tijucas do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, e disse que assistiu ontem o filme que nós comentamos aqui, 12 Homens e uma Sentença. E ele acabou entendendo essa questão de ser justiceiro, que você está falando agora. Ele até fala que o filme é excelente, e é mesmo, e fica aí uma dica importante para você que tem opinião consolidada sobre esse caso e sobre outros também, qualquer caso, porque esse caso está em voga agora, daqui a pouco aparece outro. Então, esse filme 12 Homens e uma Sentença discute justamente isso e discute como as coisas não são como parecem às vezes. É isso. Ninguém está aqui defendendo o Carly e nem condenando o Carly. O que a gente quer é que se respeite os 7 jurados que lá estão. E esse discurso justiceiro que tomou conta por culpa da imprensa, e foi a imprensa que inflou o pensamento justiceiro na cabeça do cidadão, ele não deve ter lugar na boa análise daquilo que nós esperamos como uma sociedade que seja pautada minimamente pela racionalidade. Senão vira todo mundo animal. Tem uma mensagem aqui que eu vou ter que ler. O João Márcio Domingues, aqui pela live, diz assim: por favor, Daniel, onde você quer chegar com esse descabido mimimi? Seu emprego depende disso? Explica pro ouvinte aí, Daniel. Nossa, eu sou super do mimimi. Não, ô Márcio. O que eu quero chegar é de que o nosso ouvinte não pense como você. Se a nossa audiência pensar como você, a gente caminha no sentido da irracionalidade. Se você não tem condições de respeitar os 7 cidadãos iguais a você, que estão sentados na difícil tarefa de julgar outro, se você não tem condições de empatia, de se colocar no lugar do outro, você caminha na irracionalidade. E o que eu clamo aqui é pela racionalidade. Pela racionalidade, vão condenar o Carly por homicídio doloso? Condena, e o Carly que vá pra cadeia e lá pague o que deve. Se os 7 decidirem, por maioria ou por unanimidade, pelo crime culposo, se respeite a posição daquelas pessoas. Não é a opinião do ouvinte Márcio que vale. O que vale são os 7 que lá estão sentados. E eles são pessoas como eu e você, aí do outro lado do rádio. E se nós não os respeitarmos como julgadores que são nesse caso, nós seremos todos planeta dos macacos. Daqui a pouco a gente tá jogando cocô um no outro. Vamos resolver a coisa na base do tapa. Ou a gente respeita a justiça, entende o que está se falando, e aí, sabe aquele grito, justiça, justiça? Não, nós vamos mudar para vingança, vingança. E aí nós vamos voltar ao tempo das cavernas. Tipo Hobbes, que o homem é o lobo do homem. A maldade intrínseca, se não veio o Estado nos regular, se não veio o Leviatã nos dar na cabeça, a gente não tem condições de conviver em sociedade. Só falta isso. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Terribas,
Tem o show do Michael Bolton. Quando que é o show do Michael Bolton? Show do Michael Bolton, olha só. Cara, Nossa. é demais, né, quando ele começa a cantar, né? Mas eu acho, Tê, que a música. muito- Eu achava que era uma música romântica, mas é uma música triste. As É uma histórias música que estão triste. chegando aqui são. A maioria delas, história ruim. De corno. É uma música triste. Não, que a pessoa tá falando que traiu, que daí ele foi escutar essa música pra desabafar e tal. Nossa. 90% das não, histórias mas são é que- assim. É que é de um filme essa música, eu esqueci qual que é o Daí filme. a gente mas vai ela é de um fazer filme. assim. A gente vai te dar um par de ingressos Ah. pra assistir o Michael Bolton no dia do show. Que dia é, Terribas? Dia 15 de março no Teatro Positivo. Dia 15 de março, baita show. Você vai sentar bonitão numa das poltronas estofadas do Teatro Positivo, de cara pro Michael Bolton. Tudo na faixa aqui pela Jovem Pan. A única coisa que a Jovem Pan não vai te pagar é o jantar depois. Isso, aí não. é conta Aí sua. é por tua conta. Aí tu te resolve lá o que tu vai fazer. Mas no show a gente vai te levar. Isso. Então você pode mandar o WhatsApp pra cá contando a sua história com a música no 41 985 04 5092. Agora vamos falar de saúde. Doutora Flávia Ode, muito bom dia. Bom dia. Semana passada ficou todo mundo na curiosidade com o tal do jejum Intermitente. intermitente. Diz que tá na moda. O Mark Souza disse que os ouvintes perguntaram. Então, se você tem alguma dúvida aí do jejum intermitente, esse é o momento. Manda teu WhatsApp pra cá ou escreve na live do Facebook. O que é o jejum intermitente, doutora? Então, o jejum intermitente é um tipo de jejum que você faz por um certo período de tempo, que pode variar desde 12 até 16, 18 horas até 24 horas, depende muito da pessoa. Mas a função é que você fique um período sem comer, para que você estimule mais a tua perda de gordura, que você estimule mais o teu emagrecimento, tá? Então, como que funciona? Então, digamos, qual a refeição que a pessoa teria que fazer? Só pra gente imaginar que a pessoa iria empreender essa forma de dieta, o jejum intermitente. Qual seria a refeição correta dela fazer? Então, é assim, existem vários horários que podem ser feitos. O que é mais comum e o que é mais fácil para aquelas pessoas que estão iniciando, e também lembrar que muitas vezes, se a pessoa está acostumada a comer de 3 em 3 horas, comer muito carboidrato, primeiro a gente diminui essa quantidade de carboidrato, coloca mais proteína, vai afastando as refeições, não pode conseguir, às vezes, da noite para o dia. Mas, enfim, as pessoas geralmente preferem fazer uma última refeição, por exemplo, entre 19 e 20 horas, aí ela não vai mais ter aquele lanchinho antes de dormir, não vai comer de madrugada e não vai tomar o café da manhã. Ela vai pular esse café da manhã e vai comer somente ao meio-dia. Tá? Então, Entendi. Então, que é o mais fácil, porque você tem um- no começo da noite faz uma refeição. Exato. Só volta a se alimentar no almoço. Isso. E É mais depois? fácil, e só dando uma parte, porque é mais fácil porque você vai ficar as horas dormindo. Então é muito mais fácil do que você não comer na hora do café da manhã e no almoço e só jantar, porque você vai ter um período de sono, tá? Quando você voltar, quando você vai fazer essa janela sem alimentação, quando você voltar a comer, você vai se alimentar de uma forma saudável, isso é importante falar. Não adianta a pessoa sair do jejum intermitente e comer um fast food ou comer uma macarronada sem nada de proteína, também não adianta. Ela tem que voltar e comer uma refeição normal, como se fosse o almoço normal dela, nem menos nem mais. Desde que saudável. Tá, aí, digamos, eu tenho que emendar um dia no outro ou isso é de vez em quando? O ideal para que o teu corpo sempre tenha estímulos diferentes e possa queimar mais gordura é que não seja diariamente, que ela comece fazendo 2 a 3 vezes por semana. Se você começa a praticar isso como um hábito normal no dia a dia, perde esse estímulo diferente do organismo. E então você não vai ter tanta perda de gordura. Então, olha só, pra imaginar. A pessoa, 7 horas da noite, jantou. Sim. Só vai voltar a se alimentar Meio-dia. É a hora do almoço. exato. Daí, nesse dia do meio-dia, daí vai lá e janta direitinho, né? E janta direitinho. Se tiver uma fome no meio da tarde, também pode comer alguma coisa. Então, o que acontece? Você não precisa diminuir a quantidade no restante dos horários. Mas aí, já que vai fazer o jejum intermitente, dá pra arrebentar ou não dá? Daí não adianta Não, também, daí né? não adianta. Você tem que voltar a comer normalmente, mas de maneira saudável. Com uma fonte de proteína, com um carboidrato saudável. Não adianta ir comer, como eu falei, fast food, que não vai resolver, tá? Tem perguntas aí, Marco? Tem sim. A Joyce Romeiro, pelo Facebook, conta que ela já fez 12 horas de jejum intermitente por um determinado tempo, mas não conseguiu emagrecer e só manteve o peso. E essa é uma discussão importante, doutora. Quantas horas tem que ficar sem comer? O certo é acima de 14 horas, mas temos que lembrar que se ela só fizer um jejum intermitente
e ela não fizer nenhuma atividade física, provavelmente ela não vai engordar, mas ela vai manter o peso. Essa doutora né? Flávia hoje, ela vem sempre com essa tal de atividade física pra cima da gente. Todo Tem dia como ela, emagrecer sem esse todo troço? dia ela nos apresenta essa receita da atividade Porque física. o que acontece? A gente tem que ter um déficit calórico. Eu tenho que gastar mais do que eu ingiro. Né? Então, muitas vezes, se a pessoa depois do jejum também come errado, também não vai adiantar. E o ideal é que seja entre 14 e 16 horas. 16 horas de jejum é um ótimo período. E lembre que ele não é bom só para emagrecer, ele é bom como anti-inflamatório, ele é bom para melhorar a qualidade das tuas células. Então, é uma prática bem interessante, que quem não precisa emagrecer também faz. A Cláudia Bassan, nosso ouvinte, pergunta: o que pode tomar? Água, chá, o que não quebra o jejum? Pode tomar água, chá que não seja adoçado, café preto, chimarrão, tudo que ela quiser que Água não tenha... com limão Água com espremido. limão espremido, só não pode Coisa usar boa. nada com açúcar. Chá adoçado também não, nem refrigerante zero. E dá pra fazer esse tipo de dieta sem medo. Dá para Assim, fazer sem medo, mas lembre que a pessoa primeiro tem que fazer uma avaliação médica. Por exemplo, se ela não tem diabetes, se ela não tem algum tipo de doença que cause uma baixa no açúcar muito rápido, se ela não tem hipertensão, ela tem que ter uma saúde boa. Não pode ser uma pessoa doente ou que precise de alimentação em pouco tempo. Os idosos geralmente precisam de mais alimentação. A Thelma Flores pergunta: se fazer um lanche às 18 e depois só comer no café da manhã às 7, vale? Aí ela vai ter, das 18 às 7, ela vai ter, na verdade, pouco tempo de jejum. Ela Ele não ter vai- 11 ele não vai- horas. ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai adiantar. Tem que ter, ela pode fazer um lanche, não jantar e daí tomar o café. O nosso ouvinte Francisco pergunta se ele tem que tomar remédio contínuo, se isso quebra o jejum. O remédio não quebra o jejum, ele pode continuar se medicando normal. E lembrando também que a pessoa, no dia que faz o jejum, que ela vai fazer a tal da atividade física, que ela não faça nada muito forte. Que ela não vai puxar ferro valendo. né? Exato, ou fazer uma corrida muito intensa que ela vai poder passar mal. A Renata Silveira diz que a doutora falou que o mínimo é 14 horas. Qual é o máximo de horas? Tem pessoas que fazem um dia de jejum, mas eu acho mais complicado de manter. Eu acho que entre 14 e 16, a pessoa pode começar com 14 e até 16, que eu acho que é bem aceitável e não é difícil, não vai comprometer as atividades do dia. A pessoa faz um dia de jejum, no outro dia, ela come até o pé da mesa. Daí não adianta nada. Daí não adianta nada. Não adianta você fazer 24 horas de jejum E depois e comer aí tudo. ficar louco de fome É. e comer tudo. Não, o jejum, ele vai funcionar para dar um Exato. choque no organismo, Exato. pelo que eu tô entendendo da doutora. E aí depois, quando você voltar a comer, você come adequadamente, né? Exato. Pra sair chutando o pau da Exato. barraca. E né? a gente não vai ficar passando mal se tem uma saúde correta, porque a gente tem mais de 80 mil calorias reservadas no nosso organismo em gordura em forma de caloria que você pode gastar. Então, né, a pessoa pode ficar um tempo sem comer, mas é verdade. E isso que eu falei, você tem que começar de maneira progressiva. Quando a pessoa é muito gulosa, não consegue começar assim do dia para o outro. Doutora, para terminar, que o tempo está acabando, a Camila Mussalã faz uma questão interessante, que inclusive é a minha também. Certo. Diz que ela passou a vida toda escutando dos médicos que se deveria comer de 3 em 3 horas. Agora mudou tudo. Mudou tudo. Esse é um conceito que já não é. Esse não é mais um conceito que vale. Porque, na É o verdade, a gente conceito dos sabe. maromba da academia, é isso? Mas nem isso mais, porque hoje a gente sabe que vale muito mais a qualidade do que você come do que a quantidade. Então, se você se alimenta, por exemplo, com proteína, que te dá uma sensação de saciedade melhor, você não precisa. Quando a gente come carboidrato, a gente acaba ficando com essa vontade contínua de comer. E aí vem essa história do comer de 3 em 3 horas. Esse é o caso de uma mudança de compreensão que aconteceu antigamente com o ovo, né? Exato. O ovo era o vilão, não podia comer ovo de Exato. jeito nenhum. Aumentava né? o colesterol, Ah, meu fazia Deus, mal. só pode comer X número de ovos por dia, não pode. Hoje em dia, se tu quiser comer uma caixa de ovos, pode, Exato, né? tem pacientes que comem 6 ovos num omelete e você vai de maneira contínua e você tem uma alimentação regrada em tudo e atividade física e você faz exames e estão todos bem dentro dos parâmetros normais e saudáveis. É bom o ovo, né? O ovo é um super alimento, Eu né? gosto de ovo. No omelete, ovo frito, ovo mexido, ovo cozido, ovo ovo quente. quente, de qualquer jeito. Ovo é um alimento super nutritivo. Ovo é muito bom. Vamos embora? Vamos Doutora embora. Flávia, muito obrigado Obrigada pelas a vocês. explicações Doutora aqui. Flávia. Bem legal esse assunto. O lanche das crianças de segunda-feira Ah, foi sim. super saudável. Foi saudável? Foi super funcional. Muito bem, parabéns. Só que conseguiram. junto com o lanche veio Veio um bolo, Um bolo de gigante. chocolate. brigadeiro. Brigadeiro. Mas tudo bem, né? Para as crianças pode. Vocês comeram também? Que é óbvio. É claro. Ah, mas O Deninha comeu metade da forma. O super Vamos mega. entregar aqui. É. Não, Muito bom, é
Aí deram um chocolate pra gente no meio do ar. Foi uma loucura. foi A gente falou, a lindo. doutora Flávia Wood falou que tinha que ser coisas mais funcionais. Pelo menos comeram assados e funcionais. Né? Isso aí. Valeu, gente. 7 horas e 59 minutos. Vamos indicar aí o nome do ouvinte vencedor do ingresso para assistir o Michael Bolton. Muita gente participando, obrigado pelas participações, mas quem faturou o par de ingressos é a Valéria Tortato. Ela contou aqui que foi a primeira música que ela dançou com o marido dela. Então, não sei quanto Olha tempo aí. eles estão casados, não falou aqui, mas ela faturou o par de ingressos aqui. Vale a que pena, lindo. né? Todo mundo. Aí. Nossa, todo mundo falando do coisa de assim, de dor de cotovelo, guampa, chifre. Não, gente, um monte a gente de deu pra mensagem, quem é. dançou a música amorosa, Você de quem viu? continua Que coisa casado. linda. Mas História não feliz, adianta. é. Aqui é todo mundo romântico. Pra aguentar Não o adianta, marido. não adianta nada tu vir contar história triste aqui, que a gente aqui é só o amor. É, porque, né, vai ter que ir com o marido, né, pro show. É. Vai ter que aguentar o marido depois de anos de casado também. Aham. E ainda vai ter que olhar no olho e falar assim, lembra, a gente dançava essa música junto. Lembra quando Há a 40 rádio- anos atrás. Era mesmo. Lembra quando a gente gravava essa fita pra ouvir no nosso Opala? E não é, no nosso Opala. Opalão 6 cilindros. Ô, mas o Opala era um carro Mas bom, o Opala né? Era demais. O Opala, ele não Eu anda, não ele desfila. quero nem saber. Eu queria ter um Opala até hoje. Eu, Opala é eu vou lindo. dizer uma coisa, eu não quero nem saber que eu vou estourar o tempo. Vai. É o meu sonho. Ah. Um dia eu vou ter dinheiro e vou comprar um Opala. Um dia você vai ter. Um dia ele vai. O salário mais caro da Rica é do Daniel. Um dia. O salário mais caro do Grupo Rick é do Daniel verdade. Couto. Nossa, eu sou O super salário milionário. mais caro do grupo é do Daniel. Isso, eu sou super rico, eu sou jornalista É mais e ou professor. menos. Nossa, sou milionário. É, mas o meu sonho é ter um Opala. Muito ou bom. um Maverick. Um dos dois. Maverick é bom também. Maverick é lindo, mas eu acho que eu queria o Opala, mas não esses Opala mais modernos, esses diplomata. Não, eu tem gosto que ser aqueles antigos. aqueles da Anos 70. sinaleira Sim. atrás, que eram umas bolinhas. Aham. Sabe assim, os redondinhos? Sim, sim, sim. Os Daqueles mais terríveis. antigos. Daquele Opala. Marrom podia ser. Marrom, azul, Eu acho calcinha. bonito os SS. Qual Aqueles que é SS, que é o mais esportivo lá. É muito bonito. Tinha que ser 6 cilindros e 2 portas. Ah. Um Opala, 2 portas, 6 cilindros, marrom. Com aquela roda bonita do Opalão. E aí ligava aquele Rick. Fazer tremer o prédio da Jovem Pan. É, sabe quem que tem. Que lembra que tu podia me dar de presente Um Opala? É. Tá bom, vou te dar um Opala. Eu vou te dar um Opala. Como tu trabalha o dia inteiro aqui. Eu vou te dar um Opala. Eu só tenho de hora muito extra, dinheiro. Eu tu tenho podia- muito dinheiro. tu podia Aí me eu dar vou, um aí eu Opala. vou te dar um Opala, então. Eu vou te dar um Opala. Sabe, um Opalão? Eu vou te dar um Opala. Puxa, como é lindo o Opalão. Meu tio mandou alguma coisa aqui, peraí, ó. Não fala mal de Opala. Viu? Não é pra falar mal de Opala. Tá Não, falando fala- bem de Opala. Não, tá todo mundo Tá falando, falando bem. bem de Opala. É bom que tem gente que nem sabe o que é um Opala. É que meu tio é tá louco ouvindo a por rádio Opala. agora não tem ideia. Meu tio conhece tudo dos Opalas. sabe? Doutora, a senhora teve algum Modelo. Opala na vida? doutora? Eu não tive, mas meu pai teve. E minha avó teve um Maverick azul. Olha aí! Olha só, Aí, esse o é Maverick bom. é lindo. Teve o Mavericão. combo, a família teve o combo. Um Mavericão azul. Vambora. Azul do Grêmio, calcinha. Isso. Esse mesmo. Então tá Valeu, bom. gente. Nós voltamos Vambora. amanhã.